Eu sou Luísa Comar e esse é o seu momento de planejar com estratégia e viver com propósito, porque é no autoconhecimento que os planos realmente começam. Seja muito bem-vindo ao podcast onde os planos começam. Esse podcast que fala sobre autoconhecimento e que está no seu 25º episódio. Gente, palmas, muitas palmas para gente, porque não só para mim, mas para vocês também que estão aqui me acompanhando. Então, antes de mais nada, muito obrigada pela confiança, pela parceria e pela troca. E se você está começando esse episódio comigo, me deixa saber, me conta que você está aqui, o que você tem achado dessa série de podcasts que versam justamente sobre o autoconhecimento e como o autoconhecimento impacta a sua vida pessoal e principalmente, claro, a sua carreira, a sua advocacia. Porque afinal de contas, olhar para dentro nem sempre é fácil, mas sempre é necessário. E hoje eu quero olhar para dentro e falar sobre um tema muitas vezes difícil, que é justamente o controle. Eu costumo dizer que, assim como acontece com o perfeccionismo, muitas pessoas falam do controle como se ele fosse um defeito positivo. Eu explico melhor. Quem nunca ouviu em uma entrevista aquela pessoa que, quando perguntam qual o grande defeito dela, ela fala: "Eu sou muito perfeccionista." É como se ela dissesse assim: olha, eu posso ser uma chata do caramba, eu posso procrastinar horrores porque eu acho que não tá bom o suficiente, mas tudo isso acontece e eu vou atrapalhar a sua vida só porque eu sou muito perfeccionista. Com o controle, gente, acontece algo muito próximo. A pessoa, muitas vezes, ela tem orgulho de ser tão controladora. Então, assim, eu vou enlouquecer os meus colegas de trabalho, eu vou controlar demais a minha equipe até sufocar ela. Muito provavelmente eu deixarei de dar passos importantes na minha carreira por não me sentir no controle, mas tudo bem, porque na verdade esse controle é positivo. Afinal de contas, assim, eu faço tudo muito bem feito. Fala assim, né? Muitas vezes isso que acontece com você e assim que você se sente. É por isso que eu falo que é um defeito, mas de alguma maneira a gente quer transformar isso em algo bom. E a verdade é que não é, tá, gente? Como uma pessoa que trabalha o seu controle através do autocontrole há décadas. Ser controladora não é bom, tá? Veja bem, antes de mais nada, ser controladora e é diferente, certo? Não é, tá? Ser controladora não é querer fazer o seu melhor, tá? Ou ainda não é se planejar para que tudo corra da melhor maneira possível. Ser controladora aqui é realmente aquela pessoa que ela é tão grudada, tão temerosa das coisas que ela se gruda, entendeu? Num controle abusivo, onde ela se enrijece, tá? Um controle normal, natural, que advém do planejamento, isso é muito bom. O problema é quando a pessoa ela quer controlar tudo, tanto que ela se torna incapaz de lidar com os ajustes. Isso é o controle excessivo, tá? Então, se a gente fosse fazer uma linha, aqui existe a pessoa que é desorganizada, não tem planejamento, não controla nada porque não metrifica nada, porque não cuida de nada. A pessoa que se planeja, controla o planejamento e faz o ajuste de maneira saudável, e o controlador, tá? São aí extremos, e como a gente sabe, afinal de contas, Aristóteles já disse para a gente, a virtude está no meio do caminho. E o que acontece com essa necessidade de controle? Acontece que ela é o oposto direto da felicidade. Porque vejam bem, gerenciar o caos também é preciso. Nós não podemos condicionar sermos felizes a quando tudo está perfeito. Ainda mais quando vivemos em um mundo que está em constante mudanças e transformações. Mudanças e transformações que atingem as nossas vidas de maneira direta. Afinal de contas, estamos nesse contexto. E é por isso que é tão importante falar sobre esse tema. A gente precisa sim se planejar, se organizar e controlar as execuções. Mas a gente também precisa ter flexibilidade o suficiente para entender que nem sempre teremos o controle de tudo. E que muitas vezes a única coisa que a gente vai poder controlar é como a gente vai reagir
às mudanças. E é por isso que, como eu falo, a gente vai surtando um pouquinho, gerenciando um pouquinho, sendo feliz um pouquinho e entendendo que está tudo bem. Porque no final, você não fez um planejamento para ficar engessada. De fato, você fez um planejamento para ser feliz. Você fez um planejamento para minimamente controlar passo a passo o caminhar. Você fez um planejamento para evitar algumas dificuldades. Você fez um planejamento para ir mais rápido, mas você não fez um planejamento para ficar enrijecida. Então, não importa o que você está tendo que ajustar hoje, desde que você tenha um bom plano. Agora, se você não tem um bom plano, não tem o que ajustar, e está indo no melhor estilo Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, inventando crenças limitantes que justificam isso, aí você já tem um grande problema, não é mesmo? Afinal de contas, a gente chama a perfeccionista de novo na história. A perfeccionista muitas vezes é assim, né? Se não for fazer perfeito, então eu nem faço. Então, se não for para ter um plano, a prova de ajuste que não existe, ela simplesmente não faz. E assim, de procrastinação em procrastinação, ela deixa, assim como a controladora em excesso, o sucesso escapar, a felicidade ir embora. Que ao escutar esse podcast, vocês possam abraçar a felicidade e entender que um bom plano é necessário. Agora, um plano à prova de ajustes e que seja superior a qualquer mudança que existe no mundo, isso não existe. Isso é só você querendo se auto-sabotar mesmo. Bom, se esse podcast fez sentido para você, me desculpem, aproveitem para curtir, comentar e compartilhar com as amigas. Afinal de contas, se tem uma coisa que nós mulheres sabemos é sofrer por não conseguirmos procrastinar tudo. Desculpa, por não conseguirmos controlar tudo, me perdoem. A gente gosta de sofrer por não controlar tudo, a gente gosta de sofrer por não sermos perfeitas. E a gente precisa quebrar isso, não é mesmo? Então, indique para uma amiga para que ela possa saber que está tudo bem não controlar tudo desde que ela tenha um plano. Não ser perfeita desde que ela esteja fazendo o melhor dela hoje. Pessoal, muito obrigada e a gente se vê no nosso próximo podcast. Até lá!